a apresentação. Quando vocês quiserem falar, aí vocês abrem o áudio e a câmera de vocês quando for o momento da fala dos participantes, ok? Miriam, você quer iniciar? Sim, eu gostaria de fazer uma abertura aqui. Não posso deixar de colocar o meu agradecimento em nome da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social da FMP, o meu agradecimento por terem vindo e as nossas boas-vindas nessa que é a segunda edição da Mostra de Pesquisa e Extensão da Faculdade Municipal de Palhoça, que é um momento super importante, onde a gente se reúne para compartilhar experiências, conhecimentos e crescermos juntos, né? Aquilo que é o grande mote da nossa extensão, realmente é socializar, compartilhar, para a gente estar sempre construindo conhecimento. Quero agradecer o pessoal da Brinquedoteca pela iniciativa. Falar sobre infância é sempre muito importante, muito instigante, muito necessário. Quero colocar aqui que eu estou muito feliz, que eu estou vendo aqui 102 pessoas conectadas nesse momento, o que é muito bom, porque a gente realmente forma uma rede que se amplia a cada dia. Nós, 103 agora. Obrigada aí, pessoal, pela participação. Já vi aqui nos comentários que temos gente de longe aqui, Suzana, temos gente lá de Pernambuco, e também com a gente, temos pessoas de outras partes do país também, pessoas aí de outras escolas, e o que engrandece muito o nosso trabalho. A mostra de pesquisa e extensão começou hoje à tarde, 14 horas tivemos comunicações, 16 horas tivemos roda de conversa sobre o tema sustentabilidade, e como vocês já sabem, todas as noites, a partir das 19 horas, a gente tem esse encontro na forma de oficina, aí com as professoras da Brinquedoteca, tá? Momento que a gente fala sobre infância. Eu, muito rapidamente, para desejar, como eu falei, boas-vindas, um ótimo curso para vocês. Vou permanecer aqui junto com vocês, aprendendo também, e esperamos que até o final do evento a gente tenha construído muita coisa, tá bom? Deixo-as agora com a professora Suzana, reforço o pedido aí para que deixem os seus dados. Estou vendo que o pessoal está colocando aqui o nome e o CPF. Não esqueçam de colocar o e-mail, porque é por ele que nós vamos enviar a declaração de participação ou certificado. Então, o e-mail é muito importante. Bom, quem colocou antes da gravação, volta ali e recoloca, tá, pessoal? Coloca de novo, depois a gente confere tudo e envia para vocês, tá certo? No mais, bom evento. Suzana, é contigo. Boa noite a todos, eu agradeço a participação de todo mundo, por vocês terem se interessado pelo tema e pelos palestrantes também, né, terem aceito vir ministrar esse mini curso. Como a professora Miriam falou, ele faz parte da segunda MOPEX, né, que é a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão da FMP, que é a Faculdade Municipal de Palhoça, aqui em Santa Catarina. O minicurso está sendo organizado pela Brinquedoteca da faculdade, né, da FMP. Quem está organizando são as professoras, eu, né, a professora Suzana Vieira, a professora Clamir Liberato e a estagiária da Brinquedoteca, Débora Conceição. Eu estou olhando para o lado porque eu estou liberando o acesso de quem está entrando na sala ainda, tá? Então, me desculpem por eu estar desviando o olhar. Para validar, né, vou reforçar mais uma vez, para validar a presença de vocês no minicurso, vocês precisam participar de todos os dias, e todos os dias, após iniciar a gravação, eu peço que vocês desliguem o áudio, por favor, quem está com áudio e com a câmera, desligar, para não dar interferência.
Então, peço que todos os dias do minicurso vocês coloquem o nome completo, CPF e e-mail. Tem que ser os 3 dados para a gente poder depois enviar para vocês a declaração de participação no minicurso. Para complementar essas horas, como estava escrito no cartaz, né, vocês vão ter que fazer uma atividade. Essa atividade a gente vai pegar os dados de vocês hoje e vai enviar por e-mail para vocês responderem diretamente do e-mail. Respondem, né, no e-mail que a gente encaminhar para vocês. A atividade é simples, é só para vocês proporem uma brincadeira. É uma brincadeira que valorize a infância, e essa brincadeira pode ser um texto, pode escrever direto, né, no arquivo, no e-mail, no corpo do e-mail, ou vocês podem fazer um áudio para enviar, vocês podem fazer um vídeo, ou até mesmo, né, uma junção deles, um desenho, explicando uma proposta de brincadeira. Ok? Essa essa atividade é para complementar esse mini curso, para vocês receberem uma declaração de 10 horas. Reforçando, né, peço que todos deixem a câmera e o microfone desligado para não pesar muito, que é questão de tecnologia. Aí, quando vocês forem falar, como que vai funcionar? Eu vou chamar, né, as palestrantes, a palestrante vai falar, ao final da fala dela, quem quiser falar pode escrever no chat a pergunta, ou solicitar a fala, dizer, ó, eu quero falar, e aí abre a câmera e abre o áudio, e aí faz a pergunta para a palestrante. Ok? Combinado, então? Peço, né, mais uma vez, quem lá no início, tem gente que entrou às 6 horas, 6h30, quem entrou lá no início, repete de novo, por favor, o seu e-mail, o seu CPF, o seu nome completo, para ficar registrado, porque agora a gente está gravando o mini curso. Então, eu vou chamar agora, né, a gente vai iniciar o nosso mini curso, eu vou chamar a professora Leila, doutora, né, a professora Leila Peters, ela é coordenadora do Labrinca, que é a brinquedoteca do Colégio de Aplicação da UFSC. Ela vai trabalhar com a temática o que é a brinquedoteca e como esse espaço se propõe a valorizar a infância. Eu vou iniciar a apresentação dela, então. Não sei, professora, quer se apresentar primeiro, antes de eu tampar o rosto com o slide? Eu vou dar boa noite para o pessoal, né? Boa noite à equipe organizadora, né? A professora Suzana, a professora Clamir, a Miriam, que acabou de se colocar. Eu gostaria de parabenizar pela organização desse evento, né? Porque uma das funções, uma das grandes funções das brinquedotecas universitárias, para além de propiciar um espaço para o brincar das crianças, é necessário e fundamental esses espaços de formação e debate sobre o brincar e sobre a infância. Então, eu gostaria de começar a minha fala parabenizando pelo evento de vocês, pelo jeito foi bem divulgado, está bem interessante, olha, tem 153 participantes, eu sinto muito orgulho de estar participando, eu venho da Universidade Federal de Santa Catarina, toda a formação que eu tive sobre o brincar, toda a minha experiência foi financiado com dinheiro público, então eu quero referenciar a iniciativa de vocês, mas também quero salientar a importância dos espaços públicos, né, na formação de todos nós. Então, se você quer começar a colocar o slide, pode colocar. Ele já está disponível. Desculpa, é porque o meu computador hoje trabalhou o dia inteiro e agora à noite ele travou. Eu estou só com o celular aqui. O slide já está disponível? Para mim está. Tá. Para o público está? Então, tá bom. Então, sim, professora, todos estamos vendo. Tá jóia. Então, vou começar. Então, eu sou a professora Leila, eu trabalho no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Fazem 23 anos, esse ano é o ano que eu iria me aposentar, mas com as novas regras da Previdência, eu vou contribuir para o bem-estar do planeta por mais um tempinho. Sou coordenadora do Labrinca, né? Que é uma brinquedoteca escolar e universitária.
é um espaço onde as crianças vão brincar no horário de aula. Eu vou contar um pouco para vocês do percurso, como foi organizar essa brinquedoteca, mas antes disso, eu vou levantar algumas indagações sobre a infância, sobre o brincar, sobre as brinquedotecas e, finalmente, eu vou falar sobre o Labrinca. Eu gostaria de apresentar o espaço que eu fiz com o meu filho aqui em casa. Ah, não, vocês não conseguem mais ver, né? Na verdade, eu estou numa cabaninha que eu fiz para brincar com meu filho, aqui na sala, e nesse espaço de confinamento corporal, mas não de isolamento social, tanto que estamos aqui conectados, né? A gente tem que inventar 1001 formas de brincar e resgatar a nossa própria infância, né? Nesse momento tão especial que a gente está vivendo. Então, vou começar a falar um pouco sobre a infância, né? A percepção que eu tenho, do que eu tenho visto, estudado e pensado, né? Muitas vezes se coloca que a infância é uma etapa da vida que é um lugar de passagem, né? A gente é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, e a infância é uma breve passagem da nossa vida. Eu não concordo, né? Eu defendo que a gente sai dessa etapa da infância, mas a infância, ela nunca sai da gente. Pois as memórias afetivas da infância, a meu ver, constituem nossos pilares como seres humanos. A infância é o momento no qual nós somos mais vulneráveis ao que nos afeta. As nossas alegrias, as nossas dores, as nossas descobertas, os nossos traumas. E isso fica conosco. Quando nós nos dispomos a trabalhar com crianças, em escolas, em brinquedotecas, em espaços onde acolhemos as crianças, antes de olhar para elas, nós precisamos fazer as pazes com nossa própria criança, com a nossa infância, com tudo que a gente viveu na nossa infância. E todas as experiências nas quais a nossa criança se atrelou a essas experiências. Então, para acolher a manifestação da infância das nossas crianças, nós primeiro precisamos conectar com a nossa própria criança. E eu vi muitas professoras, minhas colegas de trabalho, professoras nas quais eu desenvolvi pesquisas, que tinham medo de criança, que tinha medo de perder o controle no momento da brincadeira, né? E com isso, perdia ocasiões preciosas de se conectar com as crianças e de propiciar atividades que elas tivessem interesse. Então, muitas vezes o que eu observava, aquele professor que tinha aquela ansiosidade de propor uma atividade, de chamar a criança para essa atividade, mas no momento que elas estavam na brinquedoteca, mais as crianças fugiam do professor, fugiam do adulto. Quanto mais o adulto se conectava com o brincar, com os materiais lúdicos, mais as crianças se interessavam pelo adulto e procuravam a sua companhia para brincar. Então, o princípio básico, se você trabalha com criança, se você trabalha num espaço lúdico, você precisa se conectar com essa criança e com o brincar. Esse é o primeiro passo. O que é o brincar? Né? Não, no meu ver, não existe a infância sem o brincar. Porque o brincar é a peça central para a valorização da infância. E isso eu senti quando eu comecei a trabalhar na escola onde eu trabalho. Eu sentia, isso há muito tempo atrás, já falei, né? Eu sentia que as crianças chegavam na escola e pareciam que elas não eram mais crianças, elas eram vistas como adultos, como alunos. Alunos que não podiam brincar, alunos que estavam na escola para aprender. E aí eu pensei, alguma coisa não está certo aqui, porque as crianças, porque se tinha todo um discurso, estudava sobre a importância do brincar na educação infantil, mas não tinha-se quase nada e não se pensava sobre a importância do brincar
na educação básica, nos anos iniciais. E parecia que as crianças não tinham direito a brincar. E eu observava que quanto menos as crianças tinham a possibilidade de brincar em casa, mais eles queriam brincar na escola e menos espaço tinha. E isso tinha influência sobre a aprendizagem deles, porque no momento que era para estudar, eles queriam brincar, né? E a gente sabe que até hoje ainda tem o discurso de que escola não é lugar para brincadeira, né? Isso era uma campanha do Ministério da Educação no ano passado. Eu escutava na rádio que escola não é lugar para brincadeira. Então, mesmo se na universidade já se avançou muito nesse discurso sobre a importância de valorizar a infância e o brincar na escola, na educação básica, infelizmente a gente escuta ainda esse discurso de que escola não é lugar para brincadeira. Eu aqui estou defendendo o contrário. Escola é lugar para muita brincadeira, porque na brincadeira e no brincar, que é através dele que a criança se constitui como sujeito, e por meio dele que a criança marca a sua presença no mundo. Por que isso? Acho que está tendo alguma interferência, não? Isso. Para o brincar acontecer, a criança necessita partilhar o seu repertório lúdico, que a gente chama da sua cultura lúdica infantil. O que é a cultura lúdica infantil? Então, a cultura lúdica infantil é o seu repertório de brincadeiras, de cantigas, de jogos que são constituídos a partir da observação da realidade, do contato com outras crianças, como ela elabora essa realidade e como ela se coloca nela, né? Então, para a criança, para o brincar acontecer, ela precisa partilhar dos mesmos códigos linguísticos, das mesmas experiências, né, morar próximo. Então, isso é que propicia o sentimento de pertencimento, né? A criança, ela se comunica através do brincar. Vocês já viram uma criança sentar no lado da outra e dizer assim, o que vamos conversar hoje? Né? O que aconteceu na tua família? O que você viu? Como é que está a tua vida? Vocês já viram criança fazendo isso? Não, né? Mas a gente vê as crianças, quando elas estão brincando de faz de conta, elas indiretamente, elas contam o que elas observam do seu cotidiano e elas elaboram o seu cotidiano. Então, a gente sabe que a literatura é vasta sobre isso, que fala sobre a importância da imaginação e das brincadeiras de faz de conta, né? Que através do momento que as crianças estão imaginando, elas estão imitando a realidade e se colocando nessa realidade. E, ao mesmo tempo, quando elas imaginam, elas estão levantando hipóteses de como são os códigos linguísticos do modo de vida dos adultos, né? Quando elas levantam uma hipótese, quando elas imaginam, elas estão avançando etapas do seu desenvolvimento, né? Elas muitas vezes estão imaginando coisas novas também. O Albert Einstein diz que não existe ciência sem imaginação, né? Então, quando a criança está nas brincadeiras de faz de conta, muitas vezes ela está avançando, como eu já falei, avançando etapas e criando novas possibilidades de ação entre elas, né? Elas desenvolvem narrativas também, porque para a brincadeira acontecer tem que ter uma negociação e uma história que aconteça. Como é que vai ser essa história? Como é que cada um vai agir nessa história, né? Como eu devo agir, como os adultos agem e como eu devo agir para o colega brincar comigo nessa brincadeira, né? Então, tem elementos de negociação que a criança aprende a agir, a estar com o outro, para ele ser aceito, para ele ter amigo. Então, muito das observações que eu já fiz de crianças brincando, elas não brincam com qualquer um também. Quem não sabe agir dentro desses códigos do que elas esperam, de como deve ser a sua ação, elas não brincam e elas não querem ser amigos também.
Então, a criança, ela aprende a gerenciar, a se autorregular as suas ações, até onde ir com o outro, aprende a alteridade e expressa a sua forma de agir também, né? E isso acontecia muito nas brincadeiras de rua, né? Pode pular essa etapa. Isso. Você pode passar para o slide do brincar como um direito infantil, por favor, Suzana. Então, nas brincadeiras de rua, as crianças, elas exercitavam essa comunicação umas com as outras, né? Elas negociavam. A gente sabe que hoje em dia, cada vez nas grandes cidades, cada vez são disponibilizados esses espaços de encontro entre as crianças. E o que a gente observa é que muitas vezes elas chegam na escola sem essas experiências de alteridade, de se colocar no lugar do outro, né? E a gente sabe que o brincar, ele está garantido como um direito infantil, né? Ele consta na Declaração dos Direitos da Criança que, para ter uma infância feliz, a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. As sociedades e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse brincar, desse direito. Portanto, as políticas públicas para a promoção desses espaços são necessárias e pertinentes, né? A criação de espaços públicos para as crianças se encontrarem e para brincarem, que isso acontecia nas ruas, mas que cada vez esses espaços estão mais limitados, né? Na Constituição brasileira, dispõe sobre o Estatuto da Criança e esse reconhece o brincar, praticar esportes e divertir-se como parte integrante da formação das crianças, assim como o direito de ir e vir e desfrutar de parques, praças e logradouros. Então, se vocês puderem observar essa fotografia aqui nesse slide, vocês veem uma praça, a Praça Pereira Oliveira, aqui de Florianópolis, na qual a gente não vê mais crianças brincando, a gente vê imagens do artista Assis, que retratou as crianças que outrora brincavam nas praças aqui de Florianópolis. Pode passar para o próximo slide. Então, aos poucos foram surgindo as brinquedotecas, né? E o que é uma brinquedoteca? Na verdade, uma brinquedoteca, a gente pode dizer, dentro de uma tradução literal, né, de uma versão americana, Toy Library, é uma biblioteca de brinquedos, um local estruturado, né, como tem aqui nos tópicos, um lugar estruturado em torno do brincar, em torno do brinquedo, né? É um espaço que se caracteriza, ou se deveria se caracterizar, pelo livre acesso aos materiais lúdicos, o que permite a cada um usufruir o tempo, o momento e o local onde deseja brincar. Se fala sobre a liberdade, é o local onde a criança é livre para brincar, quando quiser, com quem quiser e como quiser. Mas a gente sabe que a minha liberdade vai até a liberdade do outro. Então, isso não quer dizer que não devam existir regras para esse brincar acontecer, porque é um espaço público, precisa uma organização, né? É um espaço de encontro e de comunicação para todo tipo de público, onde as relações sociais são ampliadas através do contato entre diferentes gerações e culturas. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita perspectiva de que brinquedoteca é para criança, né? A gente organiza esse espaço para as crianças utilizarem. Mas, se for vermos em outras brinquedotecas em outros países, elas são consideradas mais como centros socioculturais, né?
Na França, a gente chama de ludoteca, o espaço lúdico, e visa não só ser um espaço para as crianças, mas normalmente é um espaço comunitário, um espaço de encontro intergeracionais. É um espaço que visa também promover encontro entre diferentes gerações, diferentes culturas, também organizando animações socioculturais. Na brinquedoteca, o brincar não deve ter outra finalidade que ele mesmo, visando somente a satisfação e o prazer que ele oferece ao seu público. Nesse sentido, a presença de adultos é de dar assistência às solicitações das crianças, através de um olhar e de uma escuta sensíveis e disponíveis a enriquecer as possibilidades desta atividade, né? Então, eu fiz a minha pesquisa de pós-doutorado, na minha pesquisa de pós-doutorado eu fiz um estudo comparativo entre as brinquedotecas brasileiras e francesas, que possuíam jogos eletrônicos. E para fazer esse estudo, eu fiz um panorama das brinquedotecas do Brasil, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque daí seria uma outra palestra só sobre isso, né? Mas o que eu gostaria de salientar é que apareceram como os diferentes tipos de brinquedoteca. Apareceram brinquedotecas hospitalares, universitárias, escolares, brinquedotecas comunitárias muito poucas, brinquedotecas em clubes e muitas brinquedotecas privadas, né? Tipo essas brinquedotecas de shopping center. E o que foi interessante observar é que quando se perguntava qual é o objetivo da brinquedoteca, sempre aparecia um objetivo outro para o brincar. Na brinquedoteca hospitalar, o principal objetivo era da criança elaborar os momentos de sofrimento, de doença, lá. Na brinquedoteca universitária, propiciar um espaço de ensino, pesquisa e extensão através do brincar. Nas brinquedotecas escolares, contribuir para o aprendizado das crianças, blá, 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 blá. O que quer dizer? Que o brincar em si, da brinquedoteca, que seria o objetivo primordial, acaba ficando, teoricamente, em segundo plano. E por que isso? Porque no Brasil existem poucas brinquedotecas que têm um espaço próprio. Ou seja, eu tenho lá na minha associação de bairro, tem uma casa, essa casa é a brinquedoteca. Isso existe muito pouco aqui no Brasil. Existem brinquedotecas que são da escola, brinquedotecas no hospital, brinquedotecas na universidade. Apenas as brinquedotecas localizadas em shopping center, onde as pessoas vão lá e pagam, se colocava sobre o objetivo principal era da criança brincar. Ela paga para ir brincar. É o local onde apareceu assim essa perspectiva de ser um espaço para brincar. Isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Ainda bem que existe brinquedoteca hospitalar, brinquedoteca escolar, mas às vezes, como ela está inserida em outra instituição, ela fica atrelada aos objetivos da instituição e muitas vezes o olhar sobre o brincar em si e as experiências da criança que acontecem naquele espaço acabam ficando em segundo plano. Muitas vezes também esse discurso é justificável para garantir a existência desse espaço naquela instituição específica, né? A gente sabe também que não existe o métier de brinquedista ou métier de ludotecário aqui no Brasil, né? São psicólogos, pedagogos, professores de educação física que acabam atuando nesses espaços, acabam sendo
contratados para atuarem como animadores da brinquedoteca. Então, deixa eu dar uma respirada. Que eu acabo falando. Então, assim, uma coisa que apareceu também, que eu achei bastante interessante trazer para vocês, é que no início, entre 2000 e 2010, houve um aumento, que se apareceu na pesquisa, né, que houve um aumento muito grande de novas brinquedotecas, justamente em hospitais, em escolas e em universidades. E aí eu fui começar a procurar entender o porquê. E aí eu comecei a fazer algumas relações com alguns incentivos legais que foram desenvolvidos um pouco antes para a criação de brinquedotecas. Então, Suzana, você faz favor de passagem para o slide de incentivos à criação de brinquedotecas. Então, a gente viu que houve a implantação do artigo 9.394/96 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Então, quando as crianças começaram a entrar na escola com 6 anos, foi o momento em que abriu-se o discurso de que a escola precisaria pensar em atividades lúdicas para acolher essas crianças. E aí foi desenvolvido todo um discurso na qual o brincar era importante estar na escola, sobretudo para essas crianças de 6 anos. Veja que esse momento foi interessante, porque na brinquedoteca que eu coordeno, um pouco antes, quando eu saí para a formação, ela tinha sido fechada, porque se entendia que as crianças estavam perdendo tempo de aula de português, indo na brinquedoteca. Só que quando as crianças começaram a vir com 6 anos, aí se reabriu a possibilidade, né, a possibilidade de abrir a brinquedoteca para acolher essas crianças. Então, foi uma abertura também. Outra questão interessante foi a implantação do item da avaliação dos cursos de pedagogia feito pelo INEP. Para o curso de pedagogia ter a nota 5, um dos critérios é a existência de brinquedotecas. Então, por isso, abriu-se muita brinquedoteca nos cursos de pedagogia em todo o Brasil. E 3, em relação à brinquedoteca hospitalar, foi a instauração da Lei Federal 11.104, de 21 de março de 2005, que indica a obrigatoriedade da inclusão de brinquedotecas em setores pediátricos e hospitais. Veja bem, tem a lei que obriga a existência de brinquedotecas na ala pediátrica de hospitais, mas não existe controle se realmente elas existem e não existe garantia de profissionais qualificados para atuarem nessas brinquedotecas. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, vou falar agora sobre o Labrinca. Então, o Labrinca é uma brinquedoteca que foi inaugurada em 2003. A gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Nosso público regular é composto por crianças, pré-adolescentes, jovens em formação, que são os alunos da universidade, professores que trabalham na brinquedoteca, a gente recebe também professores e estudantes de outras escolas e pesquisadores. Vale lembrar que na nossa escola, o critério de entrada é pelo sorteio, então a gente possui um público bastante heterogêneo, e isso, quando eu montei a brinquedoteca, foi um dos grandes argumentos para inserir na escola, por ser um espaço justamente de troca desse repertório lúdico entre as crianças que ou ainda tinham a cultura do brincar na rua e das brincadeiras, mas não tinham brinquedos para brincar em casa, trocar suas experiências com crianças que tinham brinquedos em casa, mas que normalmente viviam em famílias nucleares e não tinham com quem brincar, né? Como eu falei para vocês, então, um dos objetivos principais também era favorecer o direito
a expressão da infância no universo escolar, que acontece, sobretudo, no brincar, né? Então, a gente colocou como objetivo principal propiciar o acesso a uma variedade de jogos, brinquedos e fantasias aos alunos por meio da sua expressão e da experimentação da cultura lúdica infantil, buscando favorecer a troca e o repertório lúdico entre as crianças e os adolescentes. Inicialmente, eram mais as crianças, né, que elas... Deixa eu ver aqui no próximo. As crianças que frequentam a brinquedoteca no seu horário de aula, mas a gente inseriu jogos eletrônicos também, então a gente começou a ter um público bastante grande de adolescentes que visitam a nossa brinquedoteca. Então, vocês podem ver o slide aqui do início, como é que foi. Então, vocês podem ver uma sala que a gente recebeu na época. Para montar a brinquedoteca, eu não tinha a menor ideia do que era uma brinquedoteca, eu não conhecia, nunca tinha visto. Aí comecei a chamar professores de vários departamentos da UFSC para ajudar a pensar, comecei a fazer projetos para conseguir financiamento, bolsistas. E aí, um aluno, o Samuel, ele fez o projeto da brinquedoteca. Eu fico bem feliz que a gente conseguiu executar praticamente o que ele pensou. Vocês podem ver no slide embaixo à direita, tem uma cortininha verde, né? Ela é do tamanho mais baixo, ela é uma portinha do tamanho mais baixo. Então, isso para nós é bastante significativo, porque quando o adulto entra lá, ele tem que se baixar e ficar da altura da criança. Esse espaço, a gente busca fazer com que o professor se dê conta que lá ele tem muito o que trocar com as crianças. Não é um espaço de diferença, mas é um espaço de busca de igualdade, de trocas entre o professor e alunos. E tem experiências maravilhosas que acontecem. Então, ali, no primeiro slide que fala sobre espaço físico, vocês podem ver a área 1, que a gente dividiu a brinquedoteca em praticamente 3 partes, isso para as nossas pesquisas e para a organização do material. Então, na área 1, vocês veem que tem à esquerda, tem estantes feitas. Então, quando eu montei a brinquedoteca, que eu chamei o pessoal da arquitetura, eu pedi para fazer um projeto que qualquer professor entrasse na nossa brinquedoteca e dissesse: nossa, que legal, que esse material é muito bom, é muito fácil de encontrar, eu vou poder fazer essa brinquedoteca na minha escola. Então, se você olhar aqui à esquerda, tem prateleiras feitas de madeira MDF, que é bem barata, e a base delas, da prateleira, é feita de rolos de papel ou rolos de tecido. Essas estantes foram feitas há quase 20 anos e elas se mantêm ainda em pé. E funcionam direitinho. Os puffs são feitos com tampinhas de garrafa PET. Vocês podem ver que tem uns de tecidinho à esquerda, eles são de garrafa PET, eles também existem há 20 anos. E esses verdinhos claros são novos, e eles não têm nem a mesma consistência desses antigos de garrafa PET que a gente tinha feito. Esse aqui é o espaço onde ficam os jogos, do lado esquerdo, e do lado direito é o espaço onde acontecem a roda inicial. E também os brinquedos mais para as crianças, os brinquedos com blocos, né? Então, a gente organizou os brinquedos, os jogos, a partir do sistema ICCP, onde organiza por categorias de brinquedos. Então, a gente chamou o pessoal da biblioteconomia para pensar como organizar esses brinquedos de uma forma com que as crianças tivessem autonomia de ir na brinquedoteca, pegar o jogo, o brinquedo, brincar e saber e guardar no mesmo lugar. Entender a lógica, por que está naquele lugar, e da próxima vez que fosse encontrar, o brinquedo estaria lá. Então, a gente organizou os brinquedos por cores, né? Na biblioteca que é no lado, os livros também eram organizados em categorias por cores. Então, vocês podem ver, tem etiquetinha amarela nas prateleiras, são os jogos intelectuais, então, jogos de letras, de números, jogos didáticos, jogos que a escola tem expectativa de que tenha numa brinquedoteca escolar.
que são os jogos que as crianças brincam menos. A não ser que um professor ou um bolsista pegue um jogo e chame quem quer brincar com ele. Aí eles vêm brincar, mas por conta própria eles não vão. No lado deles tem etiquetinha cinza, que são os jogos de interação social. São os jogos da vida, banco imobiliário, esses jogos eles adoram. Tem criança do primeiro aninho que pega o jogo da vida, pega as cartas e tenta brincar, ou tenta jogar esse jogo a partir das imagens. Então, eles criam muitas coisas interessantes a partir desse jogo, que nem é um jogo para essa faixa etária de criança de primeiro ano, para ver que a criança, muitas vezes, ela desconstrói aquilo que está como expectativa que ela deve fazer na caixa do jogo. Então, essa é a área 1. Pode passar para o próximo slide. Aí a gente atravessa a Brinquedoteca e vai para a área 2, que é o espaço da imaginação, que é o canto do circo e da fantasia, do lado esquerdo, e do lado direito fica os brinquedos de reprodução no mundo técnico, que é a casinha, a vendinha, carrinhos, bonecas. Então, assim, como eu falei, cada turma tem o seu horário, na grade de horário, eles vão lá com a sua professora. Os bolsistas que são estudantes do curso de Pedagogia, Educação Física, História, a gente já teve do curso de Designer, inclusive a Luísa do curso de Designer que fez o nosso logotipo. Então, são os estudantes que recebem as crianças nessa roda inicial, onde tem a roda dos combinados, né? E os combinados são o que eles podem fazer nesse espaço que é um espaço público, é um espaço coletivo. Então, normalmente eles falam assim, a gente tenta falar não pode, a gente fala pode caminhar, pode falar baixo, pode guardar o brinquedo no lugar, pode convidar convidar um amigo para brincar, pode brincar para ser mais amigo. Então, assim, eles relembram esses combinados e aí vão brincar. Normalmente, o que acontece, as crianças vão logo colocar as fantasias e entram no mundo da imaginação, e aí eles criam mil coisas e entram nas brincadeiras. Esse espaço do circo é um espaço muito interessante, porque assim também, a criança vai lá para brincar, mas ela não é obrigada a brincar. O que acontece muitas vezes, como esse espaço do circo é fechadinho, eles ficam lá dentro, bem fechadinho no escurinho, conversando, contando as histórias do seu irmãozinho, da sua mãe, do seu pai. Ele sempre me lembra muito Walter Benjamin, que fala sobre os espaços de narrativa, né? Como é importante as crianças se colocarem. Então, esse é o espaço de narrativa delas, e elas adoram ficar ali. Eu já vai ter que ir concluindo, né? O último espaço, então, é o espaço novo, é o espaço dos jogos eletrônicos, né? Tem toda uma discussão sobre o espaço eletrônico. Outro dia a gente pode conversar só sobre isso, né? A gente fez uma pesquisa muito grande, a gente viu que os alunos da nossa escola, eles jogam em casa, sozinhos, em jogos de computador, eles aprendem a utilizar a internet através dos seus amigos, eles não têm filtro das informações que eles passam, o que eles procuram, e em função disso, a gente inseriu jogos eletrônicos na Brinquedoteca também como um direito deles a experimentarem essa cultura lúdica, que muitos não tinham acesso, né? E fazer a tal da alfabetização multimodal, né? Mas isso daí já é uma outra história. Vamos ver mais, pode passar? Então, eu já contei mais ou menos, né? Cada turma tem o seu horário de aula, que são de 1 a 2 horas. Nós temos 3 turmas de cada série, o primeiro ao 5º ano, primeiro, segundo e terceiro ano são à tarde, eles têm praticamente todas as turmas têm 2 horários, que as professoras vão lá com as turmas, 4º e 5º ano é de manhã, eles vão menos, mas é bem interessante, porque você vê aquelas mocinhas do 5º ano, que já são, né, já estão se achando as mocinhas, quando vão lá na Brinquedoteca, acabam brincando de casinha, e isso eu acho bem bonito, assim, porque lembra elas que elas têm o direito ainda de ser criança, né? E no final, assim, tipo, os 10 minutos antes de acabar o tempo da Brinquedoteca, a gente chama as crianças para a roda das experiências, que também é um momento bastante rico, é um momento que elas contam
como foi o encontro, com quem elas brincaram, como é que foi as brincadeiras, os conflitos que apareceram. E é muito interessante, assim, porque muitas vezes o pessoal que está brincando lá no canto da casinha, do circo, eles falam, mas já, professora, eu nem comecei a brincadeira, porque eles ficam uma meia hora, a organização do espaço já é a brincadeira, né? Daí quando eles vão começar a brincadeira, daí está na hora de ir embora. Infelizmente, os tempos na escola são um pouco assim mesmo, né? Então, os rituais cotidianos eu já falei, da roda das experiências e dos combinados. Existem as visitas e os grupos individuais. Se alguém de vocês, da escola de vocês, quiserem visitar a brinquedoteca, vocês podem acessar o nosso site, né? Tá aqui no slide. No nosso site tem todo o material que está todo disponível, todas as nossas produções, as monografias, os artigos, todos os relatórios sobre os jogos eletrônicos, todo esse material está acessível para qualquer pessoa, né? Nesse momento, a gente está fazendo, junto com os bolsistas, até eu vi que a Júlia está aí, o Sândalo também deve estar, a Jéssica também assistindo a live, estamos fazendo vídeos que a gente está postando no site da Brinquedoteca, ensinando a fazer brinquedos. A ideia inicial foi de mitigar um pouco esse distanciamento que as crianças tiveram com a escola, né? Porque a brinquedoteca para eles é considerado um local muito especial, e aí a gente começou a fazer esses vídeos pensando numa forma de manter um vínculo afetivo das crianças com a escola e com a brinquedoteca. Então, se vocês acessarem, tem essa possibilidade de ver os nossos vídeos, tá bom? Então, eu vou fechando a minha fala, vamos abrir um pouco para pergunta, para as colocações, e muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Eu peço que quem não colocou o nome completo, CPF e e-mail no chat, coloque, porque só vai ganhar a declaração de participação quem tiver esses 3 dados. Tem gente que só colocou o nome, não colocou o e-mail, precisa dos 3 dados para a gente conseguir gerar a declaração para vocês. A professora Leila encerrou a fala dela, agora nós temos na nossa programação uns 10 minutos aberto para vocês fazerem questionamentos, perguntas. Quem tiver interesse pode escrever no chat as perguntas ou pedir para falar e pode perguntar diretamente para a professora. Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram questionar sobre o funcionamento da brinquedoteca, da pesquisa dela sobre as brinquedotecas? Não precisa ter vergonha, gente. Deixa eu contar uma coisa, enquanto vocês estão aí pensando no que vão perguntar, eu vou contar uma coisa que eu queria ter falado e esqueci. Assim, esse espaço, esse tempo de quarentena, né, eu acho que mostrou bem em evidência a importância que a escola tem na vida das crianças, né, a importância que o amigo tem na vida das crianças. E eu queria contar o caso aqui do meu filho, que a gente está em quarentena fazendo 90 dias, e eu falo para ele, liga para o teu amigo no final de semana, liga lá para o Kaique, liga para o Marcelo, conversa com eles. Não, mãe. Aí o que eu vejo? Quando ele entra no jogo do Fortnite, que é um jogo horrível, que eles ficam se matando, que eu detesto, mas é engraçado, porque eu estou lá dentro estudando, trabalhando, daí eu escuto ele contando, no meio do jogo ele encontra sempre os amigos, né? Aí ele começa a contar para o Marcelo, que, hoje eu fiz isso com a minha mãe, hoje eu comi aquilo, e aí eles conversam, na verdade, durante o jogo. Então, assim, quando eu falo que através do brincar ou do jogar que a criança se comunica, para mim, assim, fica evidente nesse momento que ele precisa da criança e é através da mediação, do brincar, que ele se coloca
coloca o que ele está percebendo no mundo, coloca suas percepções, os seus sentimentos. Vamos lá, eu vi que tem alguém que colocou alguma coisa aqui, não é? Tem perguntas. Então, vamos lá. Vamos ver. José Carlos Nobre perguntou: o que incentivou a senhora, professora, a fazer essas pesquisas na área da brinquedoteca? Bom, eu fui uma criança que brincou muito. Assim, o brincar para mim, acho que salvou a minha vida. Assim, eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância, de momentos com meus irmãos, de explorar a cidade, explorar rios, subir em árvore. E me deixaram marcas muito bonitas, assim. Quando eu cheguei na escola, que eu vi que tinha tanto, assim, eu ia na reunião de turma, né? E eu escutava dizer que fulano, a mãe não deixa brincar, e que ele não tinha amigo, e que ficava em casa, e que a mãe não deixava brincar, porque achava a rua perigosa, e eu vi que aquela criança era triste. Eu falei, não, eu trabalho numa escola, o que eu posso fazer de diferente? Eu vou pensar em algo que possa tocar o coração das crianças, né? Quando eu vi que tinha crianças, eu sou professora de educação física, nas atividades que a gente trabalhava, por exemplo, os jogos da cultura açoriana, que tinha a brincadeira da, casa, da vendinha, do batizado de boneca, eu pedia para a criança trazer os brinquedos para a gente fazer isso na nossa aula, e eu via que tinha criança que simplesmente não tinha brinquedo. E aí uma amiga minha, na época, ela falou, por que você não monta uma brinquedoteca? Eu falei, tá, mas o que é uma brinquedoteca, né? E aí eu fui atrás, comecei a fazer pesquisas e aí a gente montou a brinquedoteca e aí foi só alegria. Não, só alegria não, porque eu tive muitas decepções e momentos muito difíceis, assim, porque você sabe que escola é um lugar político, né? As pessoas se posicionam também. E tinham muitas pessoas que se posicionavam contra o fato das crianças terem um momento para ir só brincar, porque achava que nesse brincar elas estavam perdendo tempo de aula de português. E é engraçado, assim, porque nesses 20 anos, né, a brinquedoteca foi colocado no projeto político-pedagógico da escola, no regimento. A nossa diretora, quando as crianças, os pais vêm lá no primeiro aninho, ela leva eles na brinquedoteca, elas falam que na nossa escola a gente leva o brincar muito a sério. E, inclusive, conversando com a vice-diretora esses dias, ela, né, a gente estava falando um pouco sobre isso, e ela falou, engraçado, porque a nossa escola fez o teste lá da escola, do IDEB, né, da escola, Teste Brasil, Escola Brasil, e as nossas crianças dos anos iniciais, elas atingiram a meta para 2021. E são crianças que, a maioria são de classes desfavorecidas aqui da ilha, né? Grande parte, né? Então, quer dizer que, na verdade, eles não estão perdendo tempo, eles estão ampliando possibilidades intelectuais. Até eu vi que tinha uma perguntinha sobre isso. Nós temos algumas perguntas, peço para responder um pouquinho mais rápido, para dar tempo da gente responder tudo, que nós temos 7 minutos. A Eveline Ribas, desculpa, eu pulei você pode falar agora. Você está aí, Eveline? Ela tinha pedido a fala. Quando ela voltar, então, a gente retoma. A próxima pergunta é da Ariela Cristiane. Professora, qual a maior dificuldade na implementação dessa brinquedoteca? De ordem financeira, teve muita resistência por parte da gestão escolar? Então, na época, quando eu montei a brinquedoteca, eu era coordenadora dos anos iniciais, então eu podia fazer o que eu queria. Não, estou brincando. O projeto foi construído junto com as professoras. Mas isso não quer dizer que não teve resistência. Um setor mais tradicional da escola achava que não deveria ter e, sobretudo, não ir no horário de aula. Assim como também o espaço escolar, cada espaço é uma disputa também. Foi bem difícil conseguir uma sala, foi bem difícil conseguir recursos. Na universidade não tinha rúbrica para comprar brinquedos, então todos os nossos brinquedos
vieram através de doações, né? Só o projeto dos jogos eletrônicos é que eu consegui o financiamento numa pesquisa bastante grande, que eu tive bastante recursos, que eu comprei os jogos, aí aproveitei para comprar jogos de Lego, Playmobil, e aí eu falei, bom, o Papai Noel existe, porque daí eu pude comprar brinquedos de qualidade, mas a maioria das vezes é com bastante dificuldade, assim, porque para você não existe dinheiro para brinquedoteca, ou você faz um projeto que agora nem tem mais recursos nos projetos, agora só tem os bolsistas que atendem as crianças, mas é o tempo inteiro você lutando contra a falta de espaço, a falta de dinheiro e muitas vezes a resistência dos colegas. Oi, professora, mostra a barraca que você fez com seu filho. Tem uma... Ela tá linda. Ó, aqui é a entrada. Ela ficou bem grande, ó. E ali a televisão. A Sandra tá comentando, já trabalhei em brinquedoteca no Sesc, de realmente a questão do tempo. As crianças sempre reclamam que era pouco tempo. A Sueli, minha casa parece uma brinquedoteca. Meu neto de 3 anos está comigo há 1 mês. Aí tentamos criar o tempo todo. Ah, pois é. Boa noite, professora Leila. E com certeza essas vão ficar belas memórias para esse menino. Ele vai contar que passou os melhores dias dele na quarentena brincando com a vovó. Boa noite, professora Leila. A Bruna falou. Qual o grau de importância dos jogos no desenvolvimento intelectual das crianças? Antes de responder essa pergunta, a Eveline voltou, que ela tinha pedido a fala. Você quer perguntar, Eveline? Ok. Qual o grau de importância dos jogos no desenvolvimento intelectual das crianças? Então, como eu falei que quando a criança está brincando nas atividades de faz de conta, ela está se apropriando de signos, signos de como agir. Quando a criança está brincando com os jogos, por exemplo, ela está se apropriando de signos sociais. O que são os signos sociais? São a escrita, os números, a forma de expressão através de desenho. Isso nos dá a base para os processos psicológicos superiores, que são a memória, que nos dão a possibilidade de abstração, que são a memória, a imaginação, o raciocínio lógico-matemático. Quando a criança tem contato com o jogo, por exemplo, está cheio de signos sociais. Né? Quando você pega uma caixa com o jogo, já tem a descrição do jogo, tem as cartas, nas cartas tem inúmeros códigos que a criança tem que interpretar, tem que ler, tem que aprender como é que é a regra. Então, assim, muito do que o professor tenta na sala de aula, através de um texto, fazer com que a criança leia, interprete, elabore, acontece de forma, no meu ver, em muitas situações, de forma muito mais potencializada quando a criança entra em contato com os jogos. Mas isso tem que partir da motivação dela, porque assim, na escola corre-se muito o risco do professor escolher um jogo matemático e, né, querendo motivar as crianças para aprender um determinado cálculo e impõe aquele jogo para todo mundo jogar ao mesmo tempo. E aí o que acaba? Ele acaba sua característica de jogo, sua característica lúdica, ele acaba se tornando uma atividade pedagógica. Então, tem que ter cuidado com esse risco da escola de instrumentalizar o jogo. Mas, a meu ver, é cheio de possibilidades do desenvolvimento intelectual. Tem muitos comentários e muitas perguntas, mas como a gente tem a próxima palestrante, eu só vou fazer mais uma pergunta para encerrar aqui, que seria... a Aline perguntou, a brinquedoteca nas escolas públicas tem sido muito utilizada como alternativa, como espaço para receber alunos da educação especial. A esse respeito, qual a sua opinião? É super importante. Na nossa escola, 5% dos nossos alunos são crianças com deficiência.
Então, a gente tem alunos com diversos tipos, né? E o que a gente vê? Que é um espaço super bonito, é um espaço de troca super importante. Se vocês forem lá no site da Brinquedoteca, tem um capítulo de um livro que eu escrevi, vem dar oi, Pablo, que é sobre, eu conto uma... Ó, esse aqui é meu filho, que fez a casinha, que é sobre uma experiência de uma professora do primeiro aninho com uma aluna autista. Então, essa professora era fantástica, assim, ela estava sempre chamando os alunos indiretamente para brincar com eles. Então, ela começou a jogar um jogo com essa aluna autista, que é aquele jogo Liga 4, da Turma da Mônica. Então, a menina já estava com um bonequinho da Turma da Mônica, ela chamou para esse joguinho do Turma, estava com o coelhinho da Turma da Mônica, a professora chamou para jogar o jogo da Mônica, porque era o Liga 4, o jogo da Mônica, começou a jogar com ela, explicando as pecinhas, agora é você, incentivando. Aí a aluna, né, começou a brincar com a professora, aí o que apareceu? O que aconteceu? Uma coleguinha do lado começou a observar essa menina brincando com a professora, jogando com a professora, o jogo estava super empolgante. O que aconteceu? Ela foi chegando e pediu para brincar junto com essa menina autista, que tinha muita dificuldade de ter conexão com as outras crianças, né? E o que aconteceu? Elas começaram a jogar. E a professora, muito inteligente, ela foi saindo aos pouquinhos e deixou as duas brincando juntas. Então, assim, isso é um exemplo de que é possível e que deve ser um espaço de encontro. Deve. Obrigada, professora Leila. A gente vai encerrar por aqui a participação da professora Leila. Ao final, se ela quiser ficar e ainda tiver tempo para fazer algumas perguntas, a gente pode retomar essas questões que estão aqui. Agora eu vou chamar a professora, né, doutora Vera Lúcio. Ela é coordenadora do Laboratório de Práticas Pedagógicas da FNP, da nossa faculdade. Desculpa, eu não liguei a minha câmera, né? Estou aqui falando com vocês. A professora Vera, por favor. O tema dela é a Brinquedoteca enquanto laboratório de práticas pedagógicas. Passo a fala para você. Tem que ligar o áudio, Vera, tá sem som. É que deu pane aqui na hora que eu entrei, meu computador travou, disse que foi bloqueado meu microfone porque tinha muita gente na sala, então eu estou falando do telefone. Estão ouvindo bem? Sim. Tá. Então, boa noite. É bom estar com vocês, saudade, né? Muitas carinhas conhecidas, muitas não conhecidas ainda. Sou professora do curso de Pedagogia, das disciplinas de Didática, Estágio, Gestão, e hoje estou à frente da coordenação do Laboratório de Práticas Pedagógicas do curso de Pedagogia. É o primeiro ano que funciona, né, para atender uma questão legal, e para mim fica muito difícil falar depois da professora Leila. Parabéns, professora Leila, pela sua fala, fiquei encantada, né? É muito importante ter diferentes olhares sobre o mesmo espaço. Também sou professora de Educação Física e, como a senhora também tem essa paixão pelo laboratório e pela brinquedoteca, e eu vou precisar que a Suzana também, de vez em quando, faça uma mediação comigo, porque a professora Suzana, ela responde pela brinquedoteca. E o que acontece? É laboratório, brinquedoteca, laboratório. Ele é a brinquedoteca da FNP. Ela tem todo um regimento, toda uma estrutura, toda uma organização pensada pela Cooper e pela sua equipe, certo? O curso de pedagogia, ele precisa ter um espaço que seja o laboratório dele, que antes, nos documentos antigos do MEC, vinha como brinquedoteca. A partir desse último documento de avaliação, ele vem como laboratório de práticas pedagógicas. Aí, em parceria com a brinquedoteca, nós criamos a organização de funcionamento desse laboratório para atender ao curso de pedagogia.
e de forma que ele não comprometesse os princípios da brinquedoteca, né? Porque a gente tem que respeitar aquele espaço, as crianças que estão lá, a proposta que tem por detrás da brinquedoteca, como ela é pensada, como ela é estruturada, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dar aos alunos do curso de pedagogia um momento que eles possam interagir com as crianças. Porque muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos acadêmicos e acadêmicas, é a primeira vez que eles têm contato, né? Uma vivência dentro da prática docente ou dentro da atividade docente, né? Então, a ideia é essa, esse espaço da brinquedoteca da FNP também servir como espaço de laboratório de práticas pedagógicas da FNP. Porém, desde que ele siga, desde que ele não infira, desde que ele não se sobreponha à organização e à estruturação pedagógica e administrativa da proposta definida pela Copérnico. Então, nós tivemos no semestre passado, foi em 2019-2, né? 2019-2, vários professores começaram a se organizar e participar, levar os alunos para lá, entender como é que isso funciona, porque você fazer um planejamento e apresentar para os seus colegas e para os professores é uma coisa. Aí, quando você chega na brinquedoteca, você prepara toda uma atividade, e as crianças chegam e dizem assim, mas a gente vai ter que fazer isso. Eu não vim aqui para fazer isso hoje. Eu não quero fazer isso. E aí aquilo faz assim, ó, desmonta. E aí eu preciso, nesse momento, é aí que a gente fala, né? Da importância desse planejamento flexível, da importância dessa intencionalidade pedagógica. Então, eu preciso ir antes conhecer a turma, conhecer o espaço, conhecer a rotina, conversar com as professoras que trabalham lá, com os monitores, com os estagiários que estão lá, para poder entender. Eu não posso chegar de supetão e agendar um horário e hoje eu vou trabalhar na biblioteca. Então, esse processo que antecede, ele pode comprometer ou facilitar o trabalho dos acadêmicos e do professor. Então, o que está levando isso? Ah, no estágio, na minha prática, fui contratada, vou trabalhar, vou pegar uma turma que eu não conheço. Eu não posso simplesmente achar que eu posso chegar lá e fazer o que eu quero. Porque eu tenho vários sujeitos, né, de diferentes culturas, de diferentes necessidades, com diferentes demandas, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser respeitados, para que eu possa pensar em propor qualquer atividade com eles. Então, esse é o desafio do laboratório. É promover essa nossa reflexão na hora que nós vamos propor uma atividade com as crianças. Então, a ideia é que os professores... Muito bom, eu li ali, desculpa. Então, assim, os professores das metodologias, os professores das disciplinas, eles devem linkar os seus conteúdos, as suas emendas, as suas unidades de trabalho e trazer para uma prática, trazer para uma vivência, trazer para um conhecimento. Então, a ideia do laboratório é esse, é um espaço de aprendizagem, é um espaço de formação, é um espaço de troca, é um espaço de construção. Mas, antes de tudo, de respeito a tudo que é organizado. Mas, assim como, Vera, não é da pedagogia, é da pedagogia, mas, antes de tudo, é o espaço das crianças, que foi pensado e proposto para eles. Então, o que nós precisamos entender? Que a partir do momento que o acadêmico, que a acadêmica, ele consegue compreender que para ele trabalhar
que para ele propor uma atividade, ele tem que ter um momento de escuta, de observação, de reflexão e de planejamento, o laboratório de práticas pedagógicas, ele atingiu o seu objetivo. Enquanto eu achar que eu vou lá e eu posso chegar e fazer o que eu quiser, da forma que eu quero, eu estou comprometendo dois processos. O processo da brinquedoteca e o processo de formação docente. Então, essa é a ideia. E aí, com essa questão da pandemia, nós tivemos que reorganizar isso. Então, qual passou a ser a minha função? Buscar ferramentas, buscar propostas que possam ser trabalhadas, que possam ser apresentadas, que possam ser divididas com vocês para a docência online. Porque nós não estamos numa docência EAD, porque não existe isso na FNP. Nós não somos habilitados para fazer EAD. EAD é uma outra lógica, é um outro conceito, é um outro formato. Nós trabalhamos na forma não presencial e online. E vocês têm que se reinventar para poder apresentar as atividades, para poder fazer as avaliações, para poder mandar os trabalhos para os professores. E nós, professores, temos que reorganizar. Se vocês puderem observar, ó, eu tenho um quadro aqui atrás de mim, né, que eu dou aula. Quando o conceito é muito difícil, quando eles têm muita dificuldade, nós vamos... É um quadro branco, que tem uma moldura de aço, e a lâmpada está refletindo lá, está todo escrito. Então, eu tive que, juntamente com meu filho, né, porque eu sou meio da geração G, sou da geração geriátrica, né? Então, eu tive que entender como é que eu faço para ele não ficar com a letra invertida, e filmar sem ficar com a letra invertida. Como é que eu faço para ele não... para a lâmpada não aparecer no quadro branco? Então, nós criamos... Ô, Érica, se eu estou falando, eu estou tendo a impressão que vocês estão me enxergando. Vocês estão me vendo? Oi, professora Vera. É que como você está com duas contas, elas estão vendo aqui o áudio está aberto. Elas não conseguem ver aqui a sua imagem está aparecendo, algumas delas. Eu vejo as duas, é porque tem que mudar, elas têm que mudar no aparelho delas a forma, alterar o layout que elas estão vendo. Se eu colocar assim, adianta? Se colocar o quê? Assim, fixada como eu coloquei, adianta? Eu acho que não muda nada. Eu vejo as duas. É que a pessoa que tem que mudar no seu computador a forma de layout. São as 3 bolinhas no canto embaixo, alterar layout, e daí escolhe um dos outros 3 layouts ali, mosaico, barra lateral. É porque quando eu entrei no início, falei com a professora Suzana, estava tudo ok. Quando eu saí da outra sala, que está a socialização do estágio, que eu fui entrar, ele bloqueou meu áudio. Então, eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Vocês conseguem me ver agora? Bem? Sim, elas responderam que sim. Agora, pelo celular, direto do celular, elas conseguem ouvir e ver. Tá, então eu acho que eu vou fazer isso. E agora, conseguem ver o quadro que eu falei para vocês? Sim. Consegue? Tá, então assim, ó. Sim, Vera, estamos vendo o quadro. Eu tenho um tripé aqui no canto, ó. Então, nós tivemos que nos reinventar para que a gente também pudesse atender as demandas e as dificuldades que talvez vocês tenham. Porque trazer um conceito, imagine fazer um estágio sem ter ido na instituição. É muito difícil, gente, é muito difícil. Então, nós temos que criar cenário, nós temos que criar proposições, nós temos que inventar, nos reinventar
para poder chegar mais perto de vocês. E aí, nesse momento, o laboratório veio para tentar ajudar os professores a utilizar algumas metodologias que facilitem. Então, foram disponibilizadas várias metodologias. A professora Suzana e as professoras da Brinquedoteca estão compartilhando os vídeos que elas estão trabalhando também com as crianças. Então, o laboratório de práticas pedagógicas na Brinquedoteca, ele tem a função de promover essa aproximação dos acadêmicos com as crianças, com a aprendizagem, com o brincar, eu vi vocês perguntando para a professora sobre o lúdico, né? Eu, professora de Educação Física por mais de 25 anos, eu não consigo imaginar aprendizagem que não seja de forma lúdica. Não consigo. E quando você trabalha os papéis, você trabalha toda uma questão social, você trabalha toda uma questão cognitiva, você trabalha a representatividade, você trabalha as emoções. Então, assim, desde sempre, né? Desde sempre, o lúdico promoveu esse processo de aprendizagem. Agora, a competência de trabalhar o ensino a partir do lúdico, ele precisa ser aprendido. Porque não é chegar e largar uma brincadeira que você vai conseguir atender os seus objetivos, que você vai conseguir promover as relações dentro do espaço que você está. Então, como diz a professora, né, se você não brincar, tu não vais conseguir saber o que as crianças estão sentindo. Então, quando os alunos fazem relatório assim, vou colocar a turma vai sentar em roda. Aí eu pergunto assim, onde é que está você nesse processo? Né? Você não faz parte dessa turma? Vou me sentar com as crianças. Então, eu tenho que fazer parte desse processo. Eu tenho que brincar. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ouvir eles dizer, não, essa regra não funciona, vamos criar outra. Não, mas as regras do jogo são essas. Não, mas aqui a regra do jogo é diferente. Então, o lúdico, ele possibilita todos os processos de aprendizagem. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem que nós precisamos aprender a utilizar o lúdico, a saber. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não brinco, se eu não me divirto, eu não consigo trabalhar com isso. Então, quando você entra numa turma de primeiro ano, que aquela professora já deu aquela primeira tapa na mesa e mandou calar a boca, já deu. Né? Não consegue. Então, vivenciar esse espaço da brinquedoteca, ele, além dos acadêmicos, ele é um espaço de experimentação para muitos professores. Tem muita gente aí que nunca se imaginou brincando, né? Somos professores universitários, doutores, pós-doutores, e às vezes a gente tem um ranço, né? Eu mesmo sou chamada de Fiona, pelo tom de voz, pelo jeito de ser, e meus dois bichinhos estão lá na sala, o Xereque e a Fiona, eu realmente incorporo, né, mas eu sou uma princesa, ogra, mas sou uma princesa, então, fazer o quê, né? Então, é difícil, gente, é difícil para a gente brincar, para a gente não, para muitos. Vocês entendem? Então, nesse espaço da brinquedoteca, muitos professores estão aprendendo a brincar. Estão começando a se perceber enquanto sujeito que brinca. Como diria minha amiga Iva, brincante, né? Então, eu penso que é isso que a brinquedoteca, hoje, para mim, é o maior legado que ela traz. Vera, vamos abrir para as questões, talvez uma ou duas perguntas, porque nosso horário já está no final. Tá bom, querida. Então, uma ou duas perguntas, quem escrever primeiro leva, né? Porque nosso tempo já está encerrando.
Desculpa te interromper, eu só queria reforçar também, pessoal, que coloquem no chat, quem não colocou ainda, nome completo, CPF, e-mail, para validar a inscrição de vocês. E perguntaram antes sobre a atividade, né? Vai ser uma única atividade para o mini curso todo, para complementar as horas de vocês para dar 10 horas. Então, a professora Vera trouxe os bonecos dela para complementar as horas. Essa atividade é propor uma brincadeira, ok? Vamos ver. A Aline falou, grande verdade, é necessário entrar no ritmo dos alunos para compreender melhor a forma que eles podem aprender e reconhecer a brincadeira como brincante. A Arielle também, vamos ver se tem alguma pergunta. A Arielle falou, eu trabalho essa questão do brincar com minha filha em casa e é muito satisfatório voltar a ser criança e ver a felicidade dela. Se vocês não vão me fazer uma pergunta, eu vou fazer uma para vocês e vou deixar vocês pensando. Qual é o maior desafio ao você ter que sentar, como vocês vão fazer agora, e pensar numa atividade lúdica? Qual é o maior desafio para que vocês tenham certeza de que ela vai dar certo, de que ela vai atender a intencionalidade de vocês, de que vocês estão no caminho certo? Qual é o maior desafio? Essa seria a minha grande questão. Eu só leria um pontinho na média, professora, eu diria isso. Fica para vocês refletirem, então, se alguém quiser comentar a pergunta da professora Vera. A criança não está dormindo, ela não precisa ser despertada. Nem eu sou relógio para estar despertando. A Fiona começou a falar. Qual é o maior desafio de vocês ao ter que pensar numa atividade lúdica para trabalhar com uma criança? Qual é o maior desafio? Tá certo? Eu penso que é isso que a gente deveria trazer para a reflexão da formação do perfil docente de vocês, o professor, nosso maior desafio, agir e pensar como criança. Pensar como criança, entrar no mundo dela, pensar a criança. A criança que tem dentro de vocês, a criança com quem vocês vão trabalhar. Esse é o maior desafio de vocês. E o segundo seria se permitir ser criança. Por que não? Certo? Acho que deu, prof. Se eu contribuir, né? Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. A professora Suzana pode deixar o meu contato do laboratório. Fiquem à vontade. Estimulante, ter relação. Só vou deixar uma outra coisinha para vocês pensarem. Quem estimula a criança? Ela ou vocês? Hein? Quem estimula aqui? Vocês se sentem estimulados a partir de quê? Do outro ou de vocês mesmos? Pois é. Essas coisinhas que a gente tem que pensar. Esses são os nós. Para uma atividade dar certo, não é o melhor brinquedo, é eu saber o que eu estou fazendo. O que eu realmente estou fazendo. Naquele espaço, com aquelas crianças e com a minha proposta. Então, deixo um beijo para vocês. E foi bom estar com vocês, brincar com vocês, estar com vocês. Beijo. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Foi excelente. Espero ter contribuído. Beijo. Beijo da Fiona. Para encerrar, gostaria de lembrar vocês que eu vou encaminhar um e-mail, vou pegar o e-mail de vocês, que vocês colocaram aqui no chat, vou encaminhar um e-mail para vocês com o nome Cooper, e vocês têm que responder esse e-mail com uma atividade proposta. Essa atividade seria propor uma brincadeira que valorize a infância. Vocês podem fazer um arquivo de texto, podem escrever no próprio corpo do e-mail, pode fazer um áudio, pode fazer um vídeo mostrando a brincadeira, né? Fica livre para vocês escolherem essa brincadeira como vocês quiserem.
mostrar ela para nós como vocês quiserem. Pode ser uma brincadeira da infância de vocês, pode ser uma brincadeira que vocês criaram. Bom, vocês estão livres para dar uma sugestão, né? Propor uma brincadeira que valorize a infância. Vocês vão esperar receber meu e-mail. Não sei se eu consigo fazer hoje, porque a gente teve 220 participantes, então é muita gente. Eu não sei se consigo coletar todos os contatos hoje, mas até amanhã eu envio para vocês. E vocês têm até sexta-feira para responder esse e-mail com a proposta da atividade para complementar as 10 horas do minicurso. Aí eu peço que todos os dias que vocês participem do minicurso, vocês coloquem o nome completo, e-mail e CPF. Lembrando que amanhã, o horário do minicurso vai ser diferente. O horário do minicurso amanhã será às 8h30, porque as professoras que vão participar tiveram um problema e só podiam iniciar a partir das 8h30. Então, amanhã, o nosso minicurso está lá no cartaz, né, foi divulgado esse horário, começa às 8h30, não às 7h, como hoje, tá bom? Agradeço a participação de todas vocês. Suzana, vamos dar um minutinho, Suzana. Pode falar, sim. Gente, eu cometi um erro tão grave assim, Clamir, Débora, incansáveis na brinquedoteca, são duas profissionais que eu adoro de paixão, que têm um carinho grande pela brinquedoteca, então me perdoem, é que eu vi tanta gente que eu também fiquei nervosa, sabe? E aí, então, me desculpem, mas são profissionais que fazem a diferença dentro da brinquedoteca também, e todas as outras que ali ajudam, tá? Parabéns para a Copec, parabéns, prof, tu dá um show, Suzana, beijo. Beijo. Boa noite, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder para vocês aqui sobre o minicurso, se quiserem abrir o áudio, se quiserem perguntar sobre a atividade, sobre... Mais um minicurso, pode falar. Só para encerrar, quero agradecer aí, Suzana, pelo empenho. Nossa, estou orgulhosíssima, orgulhosa mesmo, foi muito legal. Sempre uma ótima experiência, parabéns. Estou aguardando ansiosa amanhã e os outros dias aí de minicurso. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje já encerrou, então. Só se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre a atividade ou sobre os outros dias, pode perguntar. O horário do curso amanhã seria às 20h30 ou 8h30 da manhã? Não, desculpa, é 8h30 da noite, 20h30, isso mesmo, 20h30. Suzana? Oi. Essa atividade que a gente tem que ofertar, essa atividade, ela tem que ser uma atividade nova, a gente pode tirar uma ideia de algo que já existe? Sim, sim, pode ser uma brincadeira que já existe, uma brincadeira da infância de vocês, uma brincadeira que vocês trabalham com os alunos de vocês, que vocês fazem com seus filhos. É uma brincadeira que vocês acreditam que valoriza a infância e que vocês acham que vale a pena compartilhar. Ok. Teve alguém que perguntou Obrigada. Aqui no chat sobre a idade, né? Não é obrigatório especificar a idade da criança. Até a gente vai falar disso no minicurso mais para frente. Na nossa brinquedoteca, a gente usa todas as brincadeiras, mistura várias idades as crianças. Então, você pode, se quiser especificar, pode especificar, mas não é obrigatório especificar a idade que é direcionada à brincadeira, ok? O João está perguntando que não conseguiu participar hoje, se ele pode participar amanhã. Sim, quem não participar do minicurso todo não vai ganhar as 10 horas de minicurso. Até 75% de presença a gente vai dar as 10 horas, né, como a lei determina. Quem faltar mais do que 75% vai ganhar participações por dia. Então, quem conseguiu participar de hoje vai ganhar a participação de hoje, quem conseguir participar de amanhã ganha de amanhã. Quem participar de tudo vai ganhar uma declaração total do minicurso, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém quiser perguntar também. Boa noite. Essas atividades, elas serão feitas, no caso, todos os dias, né? O minicurso vai funcionar hoje, né, que encerrou agora, amanhã, que é terça-feira, começa às 8h30 da noite, quarta-feira às 19h e quinta-feira às 19h.
mais 3 dias de minicurso. E aí a atividade cada dia tem uma atividade, no caso, só uma atividade para todos esses dias. Ah, não, a atividade é única, é uma só, que vocês vão enviar por e-mail para mim, depois que eu vou enviar o e-mail para vocês vão responder o e-mail com a proposta da brincadeira. E essa brincadeira, a gente está dando prazo para vocês enviarem, né, a proposta, a atividade, até sexta-feira dessa semana agora, né, para dar tempo. Porque... Certo, a gente pode utilizar a nossa roupagem, no caso, se quiser, de uma atividade conhecida, seja divertida. Sim. Isso, e se quiser fazer um vídeo, é melhor ainda. Vamos pensar. Mas Obrigado pode pela só sugestão. sugerir. Ok. Deixa eu ver se mais alguém escreveu alguma coisa. E boa noite. Como faço para ter... Boa noite. Como faço para ter a minha imagem no chat? Não entendi, Jaqueline, a sua imagem? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu cheguei agora no finalzinho. Infelizmente, não pude participar porque saí do meu trabalho tarde. Eu estou vendo que está sendo gravada a aula. Teria como eu conseguir assistir? Isso, vai ser gravado assim que encerrar, porque esse minicurso faz parte da MOPEX. Assim que encerrar a MOPEX, todos os vídeos, tanto das atividades que estão tendo durante a tarde, e tanto o minicurso, que é esses 4 dias, vai ser disponibilizado no YouTube da Faculdade Municipal de Palhoça. Nesse momento, eu não consigo disponibilizar, mas assim que acabar o minicurso, ele vai ser disponibilizado no minicurso da Faculdade Municipal de Palhoça, no minicurso. Mas aí, no final, para me ganhar o certificado, eu vi que a senhora falou que se eu participar amanhã, eu ganho proporcional à quantidade de tempo que eu estiver participando, não é isso? Vai ser ou por dia, né, ou o total do minicurso. Mas aí o que eu assisti gravado não vai contar, né? Não, porque certo. tem que estar registrado aqui. Tá bom, tá certo. É porque eu cheguei no finalzinho, aí, no caso, eu posso participar amanhã e nos demais dias que vão vir pela frente, não é isso? Sim, e aí se somar 75% de presença, que eu acho que soma, faltando só um dia, né, soma 75, você ainda ganha o certificado total. Então amanhã eu vou fazer de tudo para me participar. Amanhã começa mais tarde, né? Fica melhor para mim. Isso, amanhã às 8h30, é o único dia que começa mais tarde. Tá certo, então. Obrigada, viu? Era só isso. Ok. Todos os dias nós temos que se inscrever, é isso? Isso, todos os dias você tem que colocar aqui no chat, após eu iniciar a gravação, o nome completo, CPF e e-mail, porque isso fica registrado no sistema, e aí, a partir desse registro ali, a gente pega, porque agora, vocês digitando, a gente não consegue anotar tudo, que é muita gente, né, muita informação. Então, depois, o sistema salva um arquivo, e aí a gente confere nesse arquivo quem tem o nome completo, e-mail e CPF, para dar presença no dia. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. Professora, eu gostaria de lhe perguntar qual a sua formação, porque eu já cheguei, já tinha começado, eu gostaria de saber qual a sua formação e qual cargo você ocupa dentro da educação, saber um pouco mais sobre você. Oi, Aline, eu estou organizando o minicurso, hoje eu não fui uma das palestrantes, hoje as palestrantes foram 2 professoras doutoras, a professora Leila, doutora, é formada em Educação Física e fez o doutorado dela em Brinquedoteca, e ela é a coordenadora da Brinquedoteca do Colégio de Aplicação da UFSC, aqui, né, de Santa Catarina. A outra professora é a professora Vera, também doutora, também formada em Educação Física, e ela é coordenadora do Laboratório de Práticas Pedagógicas da Faculdade Municipal de Palhoça. Hoje, quem fez a fala foram elas. Eu sou atualmente professora da Brinquedoteca da Faculdade Municipal de Palhoça, aqui de Santa Catarina. Eu tenho várias graduações. Eu sou formada em Design de Produto pelo IFSC, sou formada em Filosofia pela UFSC e sou pedagoga pela Uninter. Então, eu tenho 3 formações, tenho especialização e também sou mestre.